Graça e paz, queridos irmãos, glória a Deus por estarmos aqui novamente juntos, né? Porque coisa boa é estarmos conectados juntos, mediante a palavra de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, amém? Em Cristo Jesus nós dissipamos todas as diferenças em amor, né? O amor, ele, cobre uma multidão de pecados, amém? Nós vamos fazer a nossa leitura de 3 capítulos, que é o 10, 11, 12 do profeta Jeremias, né? Livro de Jeremias, o segundo livro dos profetas maiores, né? Vamos ver que ele pregou, né, ao povo de Judá. O seu público-alvo era o povo de Judá, onde tinha uma palavra, né, de juízo, né, um juízo divino e inevitável para aquele povo, apesar de sempre Deus dar ao homem, dar ao povo, dar à nação a oportunidade do arrependimento, né? Sempre é possível nos arrependermos diante dos pecados, das transgressões, diante do nosso erro, falha, porque ninguém é perfeito, irmãos, né? Não vai ter ninguém perfeito, né? Na igreja, na casa do Senhor, somos todos pecadores e destituídos da glória de Deus, né? Então, apesar de caminharmos para a perfeição, para a santificação, todo dia, todo instante, nós temos esse objetivo de santificação e estarmos aí, né, nos aperfeiçoando a cada dia mais e mais, conforme nos aproximamos de Deus, conforme nos expomos a Ele, a Sua palavra, né? A cada dia vai melhorar os nossos caminhos, a nossa vida, mas perfeito somente foi o Senhor Jesus, né? Então, Deus, Ele sempre dá a oportunidade de nós nos arrependermos, né, dos nossos pecados, se confessarmos Ele, né, se chegarmos a Ele arrependidos, haverá esperança, né? Mas não foi assim com o povo. Antes, né, desde do maior até o menor, dos reis, né, até os profetas e sacerdotes, né, a palavra de Deus entrou no ouvido e saiu no outro, né? Pagaram para ver o que iria acontecer, e isso foi um desastre para o povo e para a nação, né? Houve ali o exílio, né, que durou 70 anos, esse cativeiro em Babilônia. E nós vamos ver que Deus jamais terá ocupado por inocente, né? A data foi de 586 a 580 a.C., tá? A escrita deste livro, onde o seu autor é o próprio Jeremias, amém? Nós vamos então fazer a nossa leitura. Capítulo 10, 11, 12. O 10 fala: os ídolos e o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fará, fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessito de quem os leve, porquanto não pode andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Por isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. O ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz.
trabalho do artífice e das mãos do fundidor, fazem suas vestes de azul, celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu e sobe os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei, como se fora com uma funda, os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a senti-lo, dizendo: ai de mim por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor, e eu tinha dito: certamente isto é enfermidade que eu poderia suportar. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma assolação, uma morada de dragões. E eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me ao Senhor, mas com medida na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devorando-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. Capítulo 11, o pacto é violado. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregou a todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as, porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém, tornar as maldades seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais.
Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão à cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal, porque segundo o número das tuas cidades foram os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares à impudência, altares que queimares incenso a Baal. Tu, pois, não olhes por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Quem tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometeram grande abominação, e as carnes santas se desviaram de ti? Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Denominou-te o Senhor Oliveira Verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos Exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Conspiração contra Jeremias. E o Senhor me fez saber, e eu soube, então me fizeste ver as suas ações, e eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz que prova os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuraram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras as nações às nossas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Capítulo 12. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal alevosamente. Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto, chegando estás à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como as ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso último fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes, não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. O país é devastado, profecia contra os seus devastadores. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança e entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta, levantou a sua voz contra mim, por isso eu aborreci. A minha herança é para mim ave de várias cores, ando as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai-vos, todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado.
Em assolação tornaram, e a mim clama na sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até o outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo, cegaram espinhos, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei tornar cada um a sua herança, e cada um a sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, né, amados irmãos? Então, vimos aqui, né, a palavra do Senhor através do profeta, no capítulo 10, 11 e 12, né? Tudo aquilo que o povo violou, deixou de fazer, deixou de realizar, né? Conforme os seus pais assim também fizeram. Amém? Então, que nós venhamos, né, a cada dia vigiar com os nossos caminhos, com a nossa vida, buscando sempre ao Senhor em espírito, em verdade, e diante do erro, da falha, do pecado, não deixe de se arrepender dos seus maus caminhos, buscando ao Senhor em oração e pedindo a graça e a misericórdia dele, né? Porque a palavra do Senhor diz lá em 1 João, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, que venhamos, então, a elevar os nossos pensamentos neste momento ao Senhor e agradecer Ele em oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te pedimos graça, mais uma vez, Senhor, para darmos continuidade aos afazeres do dia, que ainda há de ter, que o Senhor esteja no controle, na direção de tudo, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, que é constante sobre as nossas vidas, por todo ato teu de amor, de misericórdia, de livramento que o Senhor nos concede diante dos inimigos, dos adversários, daqueles que tramam, arquitetam sobre as nossas vidas, Pai. Mas maior o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, e operando o Senhor, ninguém impedirá, Senhor. Obrigado em nome de Jesus, é que te pedimos e te agradecemos todas as coisas. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor Jesus permitir. Amém?